Graça e paz, eu me chamo Jefferson Marques e seja muito bem-vindo ao canal Igreja de Cristo. No vídeo de hoje, meus queridos irmãos, hoje nós vamos refletir sobre a vida e o ministério de João Batista, um profeta que preparou o caminho para a vinda do Messias e sua vida foi um chamado. Sua mensagem ela continua falando conosco ainda hoje e hoje nós iremos meditar acerca do ministério e da vida de João Batista. Nós iremos usar um texto base que se encontra em Mateus, capítulo de número 3, e esse texto é que nós iremos estar refletindo e falando um pouco sobre a vida e o ministério de João Batista. Mas antes de nós estarmos fazendo a leitura da palavra de Deus, eu peço para que você se inscreva no canal, para que você ative as notificações e compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, porque fazendo isso você vai estar ajudando aí o canal Igreja de Cristo a cumprir o seu propósito, que é levar a palavra a todas as pessoas, usando essa ferramenta que as mídias sociais, tá ok? Então, eu peço para que você se inscreva no canal, compartilhe com o máximo de pessoas e ative suas notificações para que você possa receber aí conteúdo novo aí que vai estar sendo postado aí no canal Igreja de Cristo. Eu peço para que você deixe o seu comentário aí, que você deixe um texto bíblico aí, para que nós possamos fazer uma reflexão aí de um texto que você gostaria que nós refletíssemos aqui no canal Igreja de Cristo, ok? Então, vamos fazer leitura da palavra que se encontra no Evangelho de Mateus. Você que tem sua Bíblia aí, vou estar abrindo a minha aqui. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Nós iremos ler do versículo 1, iremos ler até o versículo de número 12, ok? E lá vai dizer sobre João Batista. É um texto a qual nos mostra sobre a pregação que João Batista pregava. Então nós faremos a leitura da palavra. Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante, diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelos, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E era por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também, agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Somente até aqui. O que eu quero que os irmãos entendam é que João Batista, ele foi um homem que a Bíblia o apresenta como o precursor de Cristo, aquele que viria e que prepararia o caminho do Senhor. Este é João Batista. Em Isaías, capítulo de número 40, no seu versículo de número 3, diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo vereda nosso Deus. Mateus capítulo 3, versículo de número 1 ao 3, João é descrito como aquele que cumpre essa profecia, chamando o povo ao arrependimento.
João, ele não era apenas um pregador do deserto, mas um profeta escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe, como lemos e como está escrito em Lucas capítulo 1, versículo de número 15. Existe um comentário muito importante que John Piper ele faz, e John Piper ele afirma que João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro pregador do Novo Testamento. Uma ponte, entre a promessa e o cumprimento em Cristo. Nós devemos entender também que a mensagem de João Batista era uma mensagem que era feita com o coração. O coração da pregação de João Batista era simples, mas profundo. Eu quero que você entenda que Mateus, no seu capítulo de número 3, versículo de número 2, nós acabamos de ler, está escrito: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sua mensagem não era uma mensagem popular. Sua mensagem não era popular, mas ela era necessária. Ele confrontava os pecados tanto do povo comum quanto dos líderes religiosos. Nós vemos isso em Mateus, capítulo 3, versículo 7 ao 9, que acabamos de ler. Temos também Sproul, ele é um teólogo, e ele explica que João Batista lembrava a Israel de que não bastava ter a descendência de Abraão. Era necessário um coração regenerado. Era necessário uma vida transformada. A verdadeira fé sempre se manifesta com frutos e em frutos de arrependimento. Nós devemos entender que o batismo de João Batista era um sinal externo de arrependimento, preparando o coração do povo para receber o Messias. Nós vemos no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, no seu versículo de número 4, que a Bíblia diz que apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Mas o batismo de João Batista, ele apontava para algo maior. O batismo de João Batista apontava para algo muito grandioso, muito maior. O batismo no Espírito Santo, que só Cristo poderia conceder, como nós lemos em Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 8, está escrito lá em Marcos. Nós temos também um teólogo ali muito renomado, John Charles Healy, e ele comenta que o batismo de João era como uma porta de entrada para o reino de Deus, um convite para deixar para trás a vida de pecado e esperar o Salvador prometido. Eu quero que você entenda que João, ele tinha uma grande humildade. Mesmo com tanta influência, João reconheceu sua posição diante de Cristo. Em João 3,30 está escrito que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Estas são palavras de João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa declaração revela a humildade de João Batista. Ele não buscava a glória pessoal, mas apontava todos para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim como está lá em João 1,29 e como lemos no texto em Mateus também. Existe um comentário reformado de Keller que ele afirma que João Batista é um exemplo de servo de Deus que entendeu que a missão nunca foi sobre si, nunca foi sobre ele mesmo, mas sobre Cristo. Sua vida é um chamado à humildade e ao foco na glória de Deus. Nós temos que entender que ao lermos esse texto, nós temos que tirar lições práticas para a nossa vida, para o nosso cotidiano. A vida de João Batista nos ensina princípios práticos e espirituais. Primeiro, o arrependimento. A mensagem de João Batista continua atual. Precisamos diariamente confessar os nossos pecados e buscar uma vida transformada na presença de Deus. As cartas de João, no capítulo de número 1, em 1 João capítulo de número 1, versículo de número 9, diz que nós devemos confessar os nossos pecados diante de Cristo. Coragem para falar a verdade. João não temeu os poderosos. Ele denunciou o pecado de Herodes, nós vemos em Marcos 6,16. Nós também somos chamados a viver com integridade. E também devemos entender que temos que ter humildade no serviço. Em um tempo de busca por reconhecimento, João Batista nos lembra que nossa missão, a minha e a sua missão, é glorificar a Cristo e não a nós mesmos. Nós devemos também preparar o caminho para Jesus. Assim como João preparou o caminho para o povo, para o Messias, nós,
como igreja, preparamos corações anunciando o Evangelho, a palavra do Senhor, a vinda de Cristo. Para que nós possamos concluir aí esta breve reflexão, a vida de João Batista foi muito breve, mas marcante e impactante naqueles tempos. Ele não fez milagres, não construiu templos, mas cumpriu fielmente sua missão, apontar para Cristo. Que a nossa vida também seja assim, marcada pela pregação do arrependimento, pela coragem diante do mundo, pela humildade em servir e pelo compromisso de preparar o caminho do Senhor no coração das pessoas. Lucas capítulo 7, versículo de número 28, está escrito que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas ainda maior é o chamado que eu e você temos em Cristo, pois participamos da nova aliança. Eu quero que você, juntamente comigo, possa, assim como João, viver para que Cristo cresça em nós e através de nós. Eu quero que você fique com essa reflexão. Eu quero que você, assim como João Batista, você possa ser firme e possa cumprir o seu ministério, a qual Deus colocou na minha vida, na sua vida, na vida de todos aqueles que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Um abraço do pastor Jefferson Marques e fique ligado no canal Igreja de Cristo. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com o máximo de pessoas para que nós possamos juntos cumprir o ID do Senhor. Até breve, se assim Deus permitir.